aqui a gente tem a integral de linha sobre um campo sobre uma curva C. E você vê que essa curva é a interseção do plano com o cilindro, tá? Quando você tem curvas que são interseções de outras duas superfícies, geralmente são indicativos que a gente vai usar o teorema de Stokes, porque se a gente fosse calcular a integral do campo sobre essa curva, utilizando a integral de linha, isso é uma expressão muito complicada, já que essa curva seria complicada de obter. Então, o que é que a gente faz? Essa nossa integral de linha, a gente vai resumir ela ao integral de superfície do nosso rotacional, beleza? E aí, o que é que a gente precisa se ligar aqui? Primeira coisa é você encontrar uma superfície cujo bordo seja essa curva C. Para você observar isso, você vai fazer um esboço dessa sua região, do plano interseção com o seu cilindro. Aí você vai conseguir encontrar uma superfície cujo bordo é justamente essa curva C. Encontrando isso aí, pela regra da mão direita e atentando ao sentido que foi dado aqui, você consegue determinar esse seu vetor normal, tá? Por que é interessante determinar esse seu vetor normal? Porque quando você fizer o produto interno aqui, você vai fazer o rotacional na direção do vetor normal, né? Fazendo esse produto interno, beleza? Bom, após você calcular esse seu vetor normal, observando qual superfície cujo bordo é igual a essa curva C, você vai resolver essa sua integral de superfície, que vai ser uma expressão muito mais simples do que a que você tinha anteriormente, beleza? Então dá uma pausa, tenta fazer o exercício com essa dica, faz o esboço da superfície, calcula o rotacional, verifica quem vai ser seu vetor normal cujo bordo é igual a essa sua curva C e volta para cá se você não conseguir resolver o exercício com essa dica. Bom, então se você perceber, pessoal, essa minha curva C, ela é dada por quem, né? Ela é a interseção do cilindro x2 mais y2 igual a 1 com o plano y mais z igual a 2. Então veja que a gente vai ter aqui a priori, ó, um cilindro aqui, tá? E vamos ter aqui o plano y mais z igual a 2. A gente poderia considerar mais ou menos isso aqui, tá? Onde essa minha curva estaria justamente nessa minha interseção aqui, ó. Percebe? Então, se eu fosse fazer um esboço, né? Aqui é um esboço, se eu fosse tirar essa parte aqui, né? Ficaria como? Ficaria dessa forma aqui, ó. Beleza? Bom, então, a nossa superfície cujo bordo vai dar a curva C vai ser justamente essa superfície daqui, ó. Tá? Então, o nosso vetor normal, de acordo com o sentido que foi dado e pela regra da mão direita, vai apontar neste sentido aqui, tá certo? E aqui, então, é a porção do plano que é limitado, né, por essa curva C, tá? Cujo bordo é justamente a curva, cujo bordo da superfície é igual à curva C. Então, aqui a gente já matou a charada, porque esse nosso vetor normal, então, vai ser o gradiente do plano aqui, onde o plano, né, a gente sabe que ele é determinado aqui, se a gente fosse fazer uma função, por y mais z menos 2. Então, a gente calculando esse nosso vetor normal, através do gradiente, a gente consegue ter o sentido adequado, tá? E depois a gente calcular o nosso rotacional e simplificar aquela nossa expressão, tá? Então, vamos lá, ó, vê só. Daqui eu já vou calcular o vetor normal, tá? Daqui a gente tem que o meu vetor normal, dado pelo gradiente aqui, vai ser dado por 0, 1 e 1. Beleza? O meu rotacional de f é o rotacional de quem? Vai ser o rotacional, ele é na verdade o determinante, né, da matriz I, derivada parcial com relação a x, j, derivada parcial com relação a y e k, derivada parcial com relação a z. Das entradas aqui do nosso campo, menos y ao quadrado x e z ao quadrado. Beleza? Calculando esse rotacional aqui, lembra que ele vai ser da seguinte forma, né? O determinante de sair, derivada parcial com relação a x, vou duplicar as duas primeiras colunas, vou calcular dessa forma, mas você pode fazer da outra forma que você achar mais conveniente, tá? Então, duplicando aqui as duas primeiras colunas, derivada parcial com relação a x menos y ao quadrado, j derivada parcial com relação a y e x, a gente tem que, derivando isso aqui com relação a y, dá 0, isso aqui com relação a z dá 0, isso aqui com relação a x dá 1 na entrada k, não é verdade? Então, aqui a gente fica com 1k.
Aqui, derivando com relação a y, dá menos 2y. Como você está na diagonal secundária, vai ficar aqui, ó, mais 2y na entrada K, tá? Daqui a gente tem isso aqui com relação a z dá 0, isso aqui com relação a x dá 0. Então, vamos ficar somente que o nosso rotacional vai ser dado por 0, 0, 1 mais 2y. Beleza? Então, essa é a nossa expressão do rotacional. Bom, e aí o nosso produto interno agora vai ser bem simples, né? Porque vai ser 1 mais 2y vezes 1, tá? Já que os outros termos vão dar 0. Beleza? 0 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0. Tá bom? Então, o nosso produto interno vai ser somente 1 mais 2y. Isso implica que aquela minha expressão da integral de linha, dada em termos da integral de superfície do meu elemento aqui de área, né? Ela vai ser somente a integral de 1 mais 2y sobre a minha região de integração dA, o meu domínio de integração. Beleza? Então, agora a gente vai calcular essa nossa integral aqui, tá? Estudando aí a nossa região de integração, que a gente vai parametrizar por coordenadas polares, beleza? Então, vamos lá. Então, parametrizando por coordenadas polares, né? X é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, o raio varia de 0 a 1 e o θ varia de 0 a 2π. Lembra que dx dy vai ser r dr dθ. Beleza? Então, aqui vai ficar a integral de 1 a 0, integral de 2π a 0, de 1 mais 2 vezes seno de r seno de θ, r seno de θ, beleza? dA, que vai ser r dr dθ. Certo? Então, recaímos num problema de integração dupla, muito mais simples, né, pessoal? Portanto, aqui, fazendo aí a nossa distributiva, né, vai ficar integral de 1 a 0, integral de 2π a 0, de r mais 2r2 seno θ dr dθ. Beleza? Ou seja, eu só vou trocar aqui a ordem de integração para integrar primeiro com relação a r, tá? Integrar primeiro com relação a r, porque acredito que é mais simples. Então, aqui integrando com relação a r, né, a gente utilizou aqui o teorema de Fubini, vamos ter aqui r ao quadrado sobre 2 mais 2r ao cubo sobre 3 do seno de θ, onde o r está variando de 1 a 0. Depois que a gente calcula essa expressão, a gente calcula com relação a θ. Então, aqui vai ser integral de 2π a 0, de 1 a 0, vamos colocar aqui 1 sobre 2 mais 2 sobre 3, beleza? E depois o 0, que vai zerar tudo. Então, isso aqui vai ficar somente assim, ó, 1 sobre 2 mais 2 terços do seno de θ, tá? Agora, a gente integra isso aqui com relação a θ. Então, aqui vamos ter integral de 1 meio vai ser θ sobre 2, integral do seno é menos o cosseno de θ, beleza? E aí o θ, ele está variando de 2π até 0. Fazendo as substituições, a gente chega no valor final de π, tá bom? Portanto, vamos ficar com a alternativa como sendo a letra B. Um exercício que eu considero ele difícil porque é muito trabalhoso, envolve muitos conceitos, você tem que ter uma visão geométrica, né, dessa sua superfície, e que o CP100, devido ao nível que está vindo nas últimas provas, eu acho que tem muitas chances de vir algo envolvendo teorema de Stokes e integração sobre superfície na próxima prova, beleza? Então, faz muito exercício sobre isso, tá?